Você já parou para pensar que a maior batalha que você vai enfrentar na vida não está lá fora, mas dentro de você? Que a verdadeira força não vem do físico, nem do dinheiro que você tem, nem das pessoas que você conhece, mas de algo que poucos realmente dominam. Sua própria mente, sua boca, suas escolhas. Neste vídeo, eu vou revelar os princípios estoicos que transformam homens comuns em pessoas inabaláveis, capazes de permanecer firmes mesmo diante do caos, capazes de agir com precisão e silêncio, enquanto o mundo ao redor desmorona. Você vai descobrir como controlar o que você fala, como treinar seus pensamentos para que eles trabalhem a seu favor, como lidar com dinheiro de forma que ele seja liberdade e não escravidão, e como cultivar disciplina e rotina, de forma que cada dia se torne uma vitória silenciosa. Mas atenção! O que você verá aqui não é motivação passageira. Não são frases bonitas ou truques rápidos. É algo profundo, algo que, se colocado em prática, muda para sempre a forma como você vive. Então, se você está pronto para entender como se tornar realmente intocável, como conquistar domínio sobre si mesmo e sobre sua vida, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum ensinamento. E fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar vai transformar a maneira como você encara o mundo e a si mesmo. A boca é uma das armas mais letais que o homem carrega consigo. Não porque solta fogo, mas porque solta verdades que deveriam ser guardadas e mentiras que jamais deveriam existir. É pela boca que se perdem oportunidades, que se destroem relações, que se desperdiça respeito. O homem fraco fala sem pensar, despeja segredos, se justifica diante de quem não merece respostas, promete o que não pode cumprir, reage com gritos quando deveria responder com silêncio. E cada palavra mal colocada se torna um tijolo a mais no muro da sua própria prisão. Ele não percebe, mas a sua boca o entrega, mostra seu medo, revela sua fraqueza. Já o homem que domina sua boca carrega uma força invisível. Sua presença é sentida antes mesmo que ele fale. Porque o silêncio, quando vem de alguém que se controla, pesa mais do que qualquer discurso. É no silêncio que o mistério se forma. É nele que o respeito nasce. Quando esse homem finalmente decide falar, suas palavras cortam como lâminas afiadas, porque cada frase é escolhida, medida, carregada de intenção. E é justamente essa escassez de palavras que as torna tão poderosas. O mundo moderno vive de barulho, de opiniões jogadas ao vento, de vozes que gritam para serem notadas. Mas a sabedoria não grita. Ela observa, espera, escolhe. O verdadeiro domínio da boca é aprender a usar o silêncio como escudo e a palavra como espada. E quando você entende isso, começa a perceber que a boca nunca age sozinha. Ela é apenas o reflexo da mente. Tudo que você diz nasceu primeiro em um pensamento. Ponto S. E a sua mente é confusa, suas palavras serão confusas. Se a sua mente é escrava, sua boca apenas confirma a sua escravidão. Por isso o próximo passo é inevitável. Depois de aprender a controlar o que sai da sua boca, você precisa aprender a controlar o que nasce dentro dela. Dominar a mente é a chave que sustenta todo o resto. Porque, sem o governo dos pensamentos, nenhuma boca se manterá em silêncio por muito tempo. E é exatamente aí que começa a verdadeira guerra interior. A mente é o campo de batalha onde tudo começa. Cada pensamento é como uma semente lançada em solo fértil ou envenenado. O homem que não governa sua mente se torna escravo de ideias que nem são suas, de crenças que foram plantadas por outros, de medos que nunca se concretizaram. Ele vive reagindo a fantasmas criados por ele mesmo. Pensa demais no passado, se afoga em culpas, ou se projeta para um futuro que ainda não existe, cheio de ansiedades que o paralisam. E no meio disso tudo, perde o presente, perde a clareza, perde o poder de agir. Já o homem que aprende a vigiar seus pensamentos
descobre que pode moldar sua realidade. Ele entende que não pode controlar o mundo, mas pode controlar a forma como interpreta. E planta pensamentos de disciplina, de coragem e de propósito. Colhe ações alinhadas a esses valores. E cada ação constrói sua liberdade, porque no fim não são os fatos que nos escravizam, mas o que escolhemos pensar sobre eles. A mente fraca repete frases como correntes invisíveis. Eu não consigo. Eu não mereço. Isso não é para mim. E cada vez que pensa assim, reforça o próprio cativeiro. Mas a mente forte cria afirmações que a impulsionam. Eu sou capaz. Eu mereço vencer. Eu vou resistir. E isso não é autoajuda barata. É programação. O homem que domina a mente aprende a transformar dor em aprendizado, fracasso em combustível, silêncio em clareza. E nesse ponto, percebe algo ainda mais profundo, que a mente e a boca trabalham juntas para definir sua vida. Mas existe outro inimigo que poucos têm coragem de enfrentar: o dinheiro, porque de nada adianta uma boca controlada e uma mente afiada se você continua dependendo de outros para sobreviver. O homem que não domina seu dinheiro nunca será verdadeiramente livre. Sua mente pode sonhar, sua boca pode calar, mas se o bolso está vazio, você continuará se curvando a vontades que não são as suas. É por isso que, depois de conquistar sua mente, você precisa conquistar sua independência financeira. Porque o domínio sobre o dinheiro é a continuação natural do domínio sobre si mesmo. O dinheiro. Muitos evitam falar dele como se fosse algo sujo. Mas a verdade é que, sem ele, você nunca será verdadeiramente livre. Não importa o quanto sua boca esteja controlada. Não importa o quanto sua mente seja forte. Se suas contas dependem do humor de outro homem. Se sua sobrevivência depende do salário que alguém decide te dar. Você continua sendo escravo. Escravo de horários, escravo de ordens. Escravo de circunstâncias. O homem fraco gasta o que não tem para impressionar quem não se importa. Vive correndo atrás de prazeres imediatos, endividado, preso em um ciclo sem saída. Acredita que dinheiro é só para alguns escolhidos, e se resigna em aceitar pouco, em viver do mínimo. Já o homem que domina seu dinheiro entende que ele é uma ferramenta, nunca um fim. Ele não gasta para parecer rico. Ele investe para ser livre. Curta excessos. Aprende a dizer não para os caprichos momentâneos. Entende que cada real guardado e bem aplicado é um tijolo na construção da sua fortaleza. O homem estoico sabe que não precisa ser escravo de luxos, mas precisa ser dono de suas escolhas. E escolhas só existem quando não há correntes financeiras. Liberdade é poder decidir onde estar, com quem estar e quando estar. E essa liberdade só é possível quando você não depende do bolso de ninguém. Dominar o dinheiro é dominar a si mesmo. É não se curvar por necessidade. É nunca ter que vender sua dignidade para sobreviver. E quando esse domínio acontece, nasce um tipo de confiança que não pode ser comprada. Você se levanta diante do mundo, sabendo que nada e ninguém pode te comprar. Mas existe algo ainda mais profundo, porque mesmo com a boca controlada, a mente afiada e o dinheiro bem cuidado, muitos ainda caem em armadilhas. A prisão das próprias emoções. Porque de que adianta ter recursos se uma palavra de alguém te desestabiliza, se uma ofensa te faz perder a cabeça, se um olhar torto já é suficiente para tirar sua paz. Por isso, o próximo passo é essencial. Dominar as emoções, aprender a sentir sem ser arrastado, a ouvir sem absorver, a viver em meio ao caos, sem deixar que o caos viva em você. Dominar as emoções é talvez a prova mais difícil de todas, porque o inimigo não está fora, está dentro. É fácil controlar a boca quando se aprende a calar. É possível treinar a mente para resistir a pensamentos fracos. Até o dinheiro pode ser dominado com disciplina e estratégia. Mas as emoções, essas são traiçoeiras, surgem sem pedir licença. Tomam o corpo como uma onda. E, se você não estiver atento, arrastam tudo que construiu. O homem fraco reage a cada estímulo. Se alguém o ofende, ele responde com fúria. Se alguém o rejeita, ele se sente destruído.
Se algo não sai como planejou, ele se perde em desespero. É como uma marionete puxada por fios invisíveis. Basta um olhar torto, uma crítica, uma perda, e ele já não é dono de si. Mas o homem que domina suas emoções não é de pedra. Ele sente, mas não se deixa governar pelo que sente. Aprende a observar a raiva sem se tornar raivoso, a reconhecer a tristeza sem se afogar nela, a perceber o medo sem paralisar. Ele respira, espera, reflete e só depois age, porque entende que reagir é dar poder ao outro, enquanto escolher sua resposta é manter o controle. Esse homem sabe que não pode impedir as ondas, mas pode aprender a surfar nelas. Isso muda tudo, porque quando você não é mais escravo das próprias emoções, ninguém pode te manipular. Insultos se tornam apenas sons, ofensas se tornam vento. Críticas viram oportunidade de crescer. A verdadeira liberdade emocional não está em não sentir, mas em não se curvar. E quando essa liberdade é conquistada, você percebe que não precisa provar nada para ninguém, não precisa correr atrás de aprovação. Não precisa se perder em explosões. Você se torna uma fortaleza silenciosa em meio ao barulho do mundo. E é nesse ponto que surge uma nova consciência. Que tudo isso, boca, mente, dinheiro e emoções, só se sustenta se houver uma base diária, porque de nada adianta conquistar grandes batalhas se a rotina continua fraca. É ela que revela quem você é quando ninguém está olhando. É na disciplina do dia a dia que o homem verdadeiro se forja. A rotina. É nela que o homem se revela de verdade, porque todos conseguem se manter firmes em momentos de inspiração. Todos conseguem se erguer quando a motivação aparece como uma chama intensa, mas poucos são aqueles que permanecem constantes. Quando não há aplausos, quando não há emoção, quando tudo parece comum. O homem fraco vive de altos e baixos. Promete a si mesmo que vai mudar. Começa cheio de energia e logo desiste, porque se apoia apenas no impulso da motivação. Ele não entende que a motivação é volátil. Vem e vai, como o vento. Quem depende dela nunca constrói nada sólido. Já o homem que domina sua rotina sabe que a disciplina é a verdadeira força. Ele acorda mesmo sem vontade. Cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo sem aplausos. Repete pequenas ações todos os dias, até que se tornam parte de quem ele é. E isso é poderoso porque o hábito constrói a identidade. Aquilo que você faz repetidamente se torna aquilo que você é. Por isso o homem disciplinado não precisa provar nada. Não precisa exibir esforço, porque sua vida fala por si. E cada dia que ele vence a si mesmo, cada manhã em que se levanta apesar do cansaço, cada tarefa cumprida mesmo sem inspiração, reforça dentro dele a certeza de que é dono do próprio destino. É nessa constância que a boca se mantém controlada, que a mente se mantém clara, que o dinheiro se multiplica, que as emoções se equilibram. A rotina é o alicerce silencioso de tudo. E no fim, é ela que separa os que sonham dos que realizam. Porque todos sonham com uma vida de liberdade, mas apenas os que cultivam a disciplina diária chegam lá. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. A liberdade não é conquistada de uma vez. Ela é construída tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. Dominar a boca, a mente, o dinheiro e as emoções é essencial. Mas tudo isso se perde se a rotina não sustentar. Por isso, quando você se levantar amanhã, lembre-se de que não é um dia comum. É mais uma chance de provar a si mesmo que você está no caminho da grandeza. E se você escolher repetir essa vitória silenciosa todos os dias, cedo ou tarde o mundo não terá outra opção a não ser reconhecer. Você se tornou intocável, livre e verdadeiro. Antes de mais nada, se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, faça isso agora. Porque cada vídeo aqui foi feito para transformar a forma como você vive e pensa. E agora, reflita comigo. Quanto da sua vida você passa reagindo
preso ao que os outros pensam, ao que o mundo dita. As emoções que surgem sem aviso. Quanto tempo você desperdiça se explicando, buscando aprovação, sem perceber que o verdadeiro poder sempre esteve dentro de você? A liberdade não vem de agradar, de impressionar ou de possuir. Ela nasce quando você decide ser senhor de si mesmo, quando escolhe cortar o que te enfraquece, quando aprende a ouvir sem absorver, a agir sem ser manipulado, a pensar com clareza, a gastar com propósito. Cada decisão, assim, é um tijolo na fortaleza que ninguém pode invadir. Hoje, convido você a dar o primeiro passo, silencioso, a olhar para dentro, a assumir o comando da sua boca, da sua mente, das suas emoções e do seu dinheiro. Comece pequeno, mas comece firme, porque a consistência transforma qualquer ação em liberdade duradoura. E se quiser continuar nessa jornada de crescimento e domínio pessoal, aproveite e assista aos outros vídeos do canal, porque cada um deles foi pensado para te guiar a se tornar mais forte, mais disciplinado e verdadeiramente livre. Não espere mais. A hora de começar é agora.